a militarização da fronteira sul foi o que, de certa forma, virou manchete hoje à tarde, mas me chamou muito a atenção no discurso do Trump alguns aspectos que rompem um pouco com essa ideia dos Estados Unidos mais internacionalista, né? A Thaís salientou a questão do gênero, em que ele diz que só vai ter masculino e feminino, ou seja, binário, né? Ele também coloca uma posição um pouco colonialista quando ele diz que vai retomar o Canal do Panamá, ou diria até xenófobo, no momento em que ele fala que o Golfo do México vai se tornar Golfo da América. A questão ambiental, em que ele fala que vai vender petróleo e gás no momento em que o mundo olha para outro lado, né? E, por fim, ainda um discurso que me pareceu anti-globalização, no momento em que as empresas são cada vez mais interconectadas, o mundo é mais interconectado, e ele fala em taxar países. Né? Então, me parece um discurso que não decreta o início da Era de Ouro, porém, ao contrário, é um retorno à Idade Média, de certa forma. Né? Não sei se quem gostaria de comentar. Me parece que a gente está vendo um posicionamento muito claro do Trump, que é um posicionamento contrário ao que seria o consenso liberal. Primeiro, pós-49, do ponto de vista mais humanitário, e pós-72, 74, do ponto de vista econômico. Né? Vários consensos que a gente poderia pensar, principalmente dentro da política norte-americana, já são rompidos pelo Trump em 2016, e parte do eleitorado trumpista gosta desse rompimento. Não parte, eu diria a totalidade do eleitorado trumpista gosta desse rompimento, porque se vê deixado para trás. A gente fala, né, dos deixados para trás pela globalização. Então, se vê deixados para trás por esse processo. Esse processo de ser abandonado pelo processo de globalização, ele deixou um rastro de destruição nas áreas. De destruição é um pouco dramático, mas a percepção do cidadão dessas áreas é que a realidade dele foi destruída pela globalização. É claro que boa parte da população mundial daria um braço e uma perna para viver naquelas condições, mas para o padrão de vida do americano tem questões culturais, etnográficas, que são colocadas em xeque e que são exploradas de forma muito intensa pelo trumpismo. A indústria automobilística, os empregos que foram para a China. Isso, e que hoje ele traz a questão da volta da manufatura para a região do Rust Belt, né, para o cinturão, sei lá, do cobre, da poeira, né? O pessoal traduz de várias formas. Ferrugem. Toda essa discussão, né? Que era o antigo cinturão da manufatura, né? Que a gente tem o simbolismo ali de Detroit, né? E Detroit hoje é uma cidade que não tem mais manufatura alguma, praticamente. Como é que vai fazer esse retorno? Qual é o custo desse retorno? O Trump está apostando que ao trazer esse discurso, talvez o eleitor dele sacrifique o bem-estar dele econômico do ponto de vista de consumo, porque isso vai ter consequências para o consumo, obviamente. Né? Vai aumentar os preços dentro dos Estados Unidos, mas que ele troca isso pelo retorno da identidade. Né? Eu acho que, para quem já esteve nos Estados Unidos, isso é muito simbólico, para quem está nos assistindo, né? Nos times de futebol americano. O time de Pittsburgh é os Steelers, é o pessoal que trabalha com aço. O time de Green Bay, né, era os Packers, os estivadores de Green Bay. Que era o quê? Era tudo vinculado ao principal grupo de trabalho da região. Isso não existe mais. A perda desses setores de trabalho foi devastadora culturalmente para o meio oeste americano. E o Trump surfou muito nesse sentimento. Aí entra a questão do medo. Né? E a questão da antiglobalização, para mim, entra por aí também. E a questão... Aqui já vem até uma coisa que eu quero muito conversar com vocês, assim, que eu acho que é um debate interessante da gente ter. Eu acho que a ideologia do Vale do Silício, a ideologia do grande capital, das big techs, ela é a ideologia hegemônica qualquer que ela seja. A gente vê ali a partir de 2008, por exemplo, todo aquele push que todas as empresas do Vale do Silício tiveram um grande interesse no discurso sobre diversidade. Investiram dinheiro nisso. Por quê? Porque eles viram essa pauta como hegemônica. Então eles investem nessa pauta porque há um custo de oportunidade bom para investir nessa pauta. Não é ideológico, é dinheiro. A ideologia é o dinheiro. A ideologia é o dinheiro. Então eles vão seguir o capital. Para onde é que está indo o capital? Qual é a leitura que eu faço do movimento das Big Techs agora? Eles estão vendo um movimento hegemônico do tipo de política que o Trump representa para os próximos anos, e eles não querem ficar de fora. Eu acho que aconteceu um pavor muito grande dos outros grandes donos das Big Techs, que o Musk ia ficar sozinho ali. Queria ser o grande magnata dessa era trumpista. Não, mas a gente não pode deixar ele surfar essa onda sozinho. Então, rapidamente se organizaram para estarem todos lá. E foi muito simbólico hoje, porque a terceira linha era o gabinete, a segunda linha era os bilionários e a primeira fila era as famílias. Então, aquilo foi muito simbólico. Hoje é só sobre simbolismo, né?
Hoje é só o simbolismo. E aquela imagem é muito simbólica, uma imagem que está rodando todo mundo, né? Poxa, na segunda fila não estava o gabinete como é tradicional. Estavam os bilionários. Né? O gabinete estava na terceira fila. Então isso também te diz muito sobre até a questão de liberdade de expressão. Eu ia, se me permite, até porque tu, né, Rodrigo, antes lançou essa questão da liberdade de expressão. E é por isso que eu acho que é uma falsa ideia de liberdade de expressão. Então está sendo vendido um discurso para as pessoas de que agora acabou a censura nas redes sociais e teremos liberdade de expressão, enquanto a tendência é que essas plataformas se transformem numa bolha cada vez mais fortalecida deste grupo ideológico. A questão das Big Techs não é ideológica, porque a ideologia é o capital. Estou de acordo. É isso mesmo. É o negócio. Eles estão preocupados em proteger o negócio deles. Isso implica em patrocinar esse discurso, que está ligado aos outros interesses econômicos de todo esse grupo. Onde isso vai dar, que consequências a gente vai ter, é o que me leva a responder, como eu disse, não diria medo, mas preocupação. Nós precisamos olhar muito seriamente para isso. A gente está falando, e eu estou refletindo, né? Eu sou de uma especialidade diferente da de vocês. É antiglobalista no todo, mas para o Vale do Silício é totalmente global. Porque uma das coisas que eles querem proteger e que eles disseram, especificamente o Zuckerberg disse, né, que estará ao lado do Trump para evitar que democracias ao redor do mundo passem regulações que impeçam o trabalho dessas grandes americanas nos seus territórios. E tinha endereço totalmente. Tinha endereço, né? Totalmente. Tinha destinatário. Então, quer dizer, eles querem justamente proteger o domínio global que eles exercem nas democracias e nas sociedades do mundo inteiro. E que são muito lucrativas para eles, que é o que sustenta o negócio deles e que move uma série de outros negócios, né? Porque o professor estava falando, né, de outros negócios, né, que o próprio Musk tem, que não é só a comunicação, né? Tem uma série de outras coisas que estão desenvolvendo aí, que envolve a indústria militar, enfim, todos os processos de inteligência artificial que também reverberam em outros sistemas que coordenam, digamos assim, o nosso modus operandi cada vez mais. Que implicações tem essa aproximação dessas Big Techs com o governo nesse nível simbólico até o momento, né? Porque é isso, temos a imagem do dia de hoje, mas na prática, né, os dados do mundo inteiro estão sendo operacionalizados por essas plataformas. Então, são preocupações, como eu disse, e assim, o principal sobre a liberdade de expressão é uma falsa ideia de liberdade de expressão. No momento em que vai se radicalizando esse convívio das plataformas, e nós já temos universidades do mundo inteiro que saíram dessas plataformas, veículos jornalísticos que cada vez mais estão saindo também dessas plataformas, e aí a gente vai ficar refém das notas da comunidade. Essa comunidade tem um único viés. Não tem contraponto, que é algo básico da democracia, do jornalismo nem se fala, mas da democracia, né? O contraditório, a discussão, a exposição ao contraditório. Então, cada vez mais vai se radicalizar esse pensamento, e um pensamento com um viés ideológico muito claro e muito determinado, que, né, um dos exemplos do dia é exatamente esse, só tem 2 gêneros, e aí daí a gente pode começar a pensar nas consequências sociais.